Ora bem, hoje vou fazer um curto vídeo sobre um pesadelo que eu tive, que é relativo ao terrorismo biológico e que eu penso que não é tão fantasista como aparentemente possa parecer. O terrorismo biológico é uma forma de terrorismo, naturalmente, portanto, que visa paralisar as pessoas, alterar a sua vontade por via de um medo provocado de natureza violento, de maneira que, enfim, está mais do que sabido o que é, não vale a pena perdermos muito tempo. Em qualquer caso, tenho várias obras sobre isto. Terrorismo e a ideologia do Ocidente, por exemplo, é uma delas, subversão e Guerra Fria é outra, e não vale a pena perdermos tempo com isto, mas a questão central é como, porquê, em primeiro lugar, porquê? Porquê é que podia haver uma ação terrorista de larga escala, de escala internacional, numa época como a nossa? Faria algum sentido. Eu diria que, em desespero de causa, era previsível a utilização de uma forma de terrorismo biológico. E, para acontecer, é preciso que uma grande potência esteja na origem da sua criação. Não é possível ter uma ação terrorista biológica de larga escala que não seja através de uma grande potência, com tecnologia, com meios científicos, com capacidade de difusão adequada. Ponto final, parágrafo. E, portanto, a pergunta que se põe a seguir é porquê é que uma grande potência, porquê é que uma potência tecnologicamente avançada estaria interessada em terrorismo biológico, que é uma forma de fazer terror internacional que tem sempre efeitos retroativos, uma vez que eu próprio acabo por ser alvo do meu terrorismo. Eu diria em desespero de causa. E nós estamos a aproximar de uma situação de desespero de causa. Mais não sei quantos bilhões para a Ucrânia e a Ucrânia não pode ganhar a guerra. Não pode ganhar a guerra por uma razão simples. Porque não tem gente. Não é que não tenha coragem para o efeito. Não é que não tenha ganas para o efeito. Não tem gente. Não tem soldados. Não tem o fator humano suficiente para conseguir enfrentar a Rússia e os seus aliados. Por conseguinte, não há hipótese. A guerra da Ucrânia está perdida. Só que a guerra da Ucrânia está-se a tornar de uma proxy war americana e depois da NATO numa alternativa, numa porta aberta para que a NATO se envolva diretamente. A Polónia, os Estados Bálticos, a Alemanha, a França já fizeram avançadas suficientes para que deixem de se poder considerar potências neutrais em relação à guerra da Ucrânia. O que facilmente faz transbordar a guerra da Ucrânia num conflito mais vasto. Acresce que a guerra da Ucrânia não é uma guerra isolada, porque ao lado da guerra da Ucrânia cozinham-se outras guerras de efeitos e similares, se não ainda piores. Quais sejam a guerra de Israel com os seus vizinhos, dois, a guerra, as possíveis intervenções da, enfim, de alguns grandes poderes ou poderes com capacidade nuclear, como seja a Coreia do Norte, como seja a República Popular da China e como seja, penso eu que a breve trecho, o próprio Irão. E se isto acontecer, temos uma escalada na guerra de forma imprevisível. E se isto acontecer, podemos estar numa situação de desespero de causa.
em desespero de causa, qualquer, começar pelo Ocidente, qualquer potência não quer saber dos seus cidadãos, não quer saber dos seus direitos humanos, não quer saber de nada e, pura e simplesmente, atua como achar mais conveniente. Esta treta dos direitos humanos é para velocidades de cruzeiro, não é para situações desesperadas. Portanto, temos aqui a conjuntura. Em segundo lugar, como? Quais seriam as vias mais possíveis de uma nova pandemia, ou seja, de uma pandemia planificada, ou seja, de uma pandemia provocada, como já houve? Eu diria que há dois candidatos fortes ao pódio. Em primeiro lugar, uma variante da gripe, designadamente uma variante da gripe das aves, o H5N1, por exemplo, que se geneticamente manipulasse para ser não só transmissível aos humanos, como altamente devastadora. E isto teria duas vantagens num só cesto para os globalistas. Primeiro, obrigava a confinamentos gerais da população, porque ela seria profundamente transmissível e profundamente mortífera, e a seguir permitia um fundo, uma razão para dizimar tudo o que fossem aves de criação, e criar uma fome adicional. E criar uma fome. Portanto, o terror faz-se desta forma. A fome é um meio de fazer terror. Se acham que não, perguntem ou vão ver a história o que é que foi o Holodomor provocado pelo Sr. Stalin na Ucrânia, não é? De que ninguém fala, porque isto já foi há muito tempo. Não é? Mas vão ver a seguir. Os milhões de pessoas que foram mortos pela crianças, velhos, isto ninguém fala, não é? Não vale a pena. Já lá vai e tal, pronto. Doentes, sem ser doentes, pessoas normais, famílias inteiras mortas pela fome infligida pela União Soviética através do Sr. Stalin. Bom, portanto, este é um candidato sério ao pódio, porque abre ainda por cima as portas ao pacto sanitário, que é uma coisa que esta gente anda a cozinhar há bastante tempo. Uma outra é uma doença de pele. Já há muito tempo que se fala disto. Nos bafons periféricos da comunicação social mais erudita, fala-se de uma nova lepra. O que é esta nova lepra? É uma doença de pele gravíssima, do tipo da lepra, mas altamente transmissível. A lepra não é altamente transmissível, esta seria, e de efeitos mortais e de efeitos devastadores. Mais uma vez, confinamento, mais uma vez, o negóciozinho das vacinas, mais uma vez, o pacto sanitário a funcionar e a ingerência nos assuntos internos dos Estados pseudo-soberanos a ser bem-vinda por estes governos fantoches que servem a oligarquia internacional. Portanto, eu penso que não estamos fora de hipótese, de, em desespero de causa, se entrar por uma via de terrorismo biológico desta natureza. Além das outras formas de terrorismo, incluindo o terrorismo de Estado. Aliás, o terrorismo biológico, neste caso, seria uma forma de terrorismo de Estado. Não nos iludamos. Um dos principais atores hoje em dia no terrorismo são os próprios Estados. O terrorismo é um terrorismo de Estado. Muito obrigado e até à próxima.